Estamos ao vivo. Retornando aos trabalhos, passaremos para a ordem do dia. Iniciamos agora a segunda parte dessa sessão ordinária que trata da ordem do dia, onde deliberaremos sobre os projetos que constam da pauta. Começaremos com a leitura dos pareceres dos projetos de lei número 343, 345 e 346 de 2020. Parecer 550 de 2020, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sobre o projeto de lei 343 de 2020. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida na Sala das Sessões no dia 3 de novembro de 2020 para analisar o relatório número 550 de 2020, elaborado pela vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo, ao projeto de lei 343 de 2020, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre: cria um crédito adicional suplementar no valor de R$ 151.411, visando a aquisição de equipamento e material de consumo para enfrentamento do Covid-19. A nobre vereadora apresentou o relatório concluindo pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa, e quanto ao mérito defendeu sua aceitação para que o mesmo possa ser deliberado pelo plenário da Casa sem que houvesse a apresentação de qualquer emenda. Após a análise do relatório, se foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereador Homero Aparecido de Moraes como presidente, vereador Célio Aparecido Pinheiro como membro. Parecer 551 de 2020, da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei 343 de 2020. A Comissão de Finanças e Orçamento esteve reunida na sala de reuniões no dia 3 de novembro de 2020 para analisar o relatório número 551 de 2020, apresentado pelo vereador Fábio Alexandre Silveira, ao projeto de lei 343 de 2020, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que versa sobre a criação do crédito adicional, de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 151.411, destinado à aquisição de equipamento e material de consumo para enfrentamento do Covid-19. O vereador relatou a matéria no seu aspecto financeiro e orçamentário, opinando pela sua aceitabilidade. Quanto ao seu mérito, defendeu para que o mesmo prossiga os trâmites normais e regimentais da Casa para deliberação em plenário, sem apresentação de qualquer emenda. Após a análise do relatório, este foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereador Luiz Carlos Sensinelli, presidente. Vereador Claudionor Leite, como membro. Parecer 552 de 2020, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sobre o projeto de lei 345 de 2020. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida na Sala das Reuniões, no dia 3 de novembro de 2020, para analisar o relatório número 552 de 2020, elaborado por Célio Aparecido Pinheiro, ao projeto de lei 345 de 2020, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre: cria um crédito adicional suplementar no valor de R$ 70 mil, visando custeio e manutenção do Hospital Municipal e unidades básicas de saúde. O nobre vereador apresentou o relatório concluindo pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa. Quanto ao seu mérito, defendeu sua aceitação para que o mesmo possa ser deliberado pelo plenário da Casa, sem que houvesse apresentação de qualquer emenda. Após a análise do relatório, se foi discutido, votado e aprovado pela comissão.
Vereador Homero Aparecido de Moraes, presidente, e vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo como membro. Projeto de Lei 553 de 2020, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, sobre o projeto de lei número 345 de 2020. A Comissão de Finanças e Orçamento esteve reunida na sala de reuniões no dia 3 de novembro de 2020 para analisar o relatório 553 de 2020, apresentado pelo vereador Fábio Alexandre Silveira, ao projeto de lei 345 de 2020, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que versa sobre a criação de um crédito adicional especial no valor de R$70 mil destinado ao custeio e manutenção junto ao Hospital Municipal e Unidades Básicas de Saúde. O vereador relatou a matéria no seu aspecto financeiro e orçamentário, opinando pela sua aceitabilidade. Quanto ao seu mérito, defendeu para que o mesmo prossiga os trâmites normais e regimentais da Casa para deliberação em plenário, sem apresentação de qualquer emenda. Após a análise do relatório, se foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereador Luiz Carlos Sensinelli, presidente. Vereador Claudionor Leite, como membro. Parecer 554 de 2020, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sobre o projeto de lei 346 de 2020. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida na sala de reuniões no dia 3 de novembro de 2020 para analisar o relatório número 554 de 2020, elaborado por Célio Aparecido Pinheiro, ao projeto de lei 346 de 2020, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre: cria um crédito adicional suplementar no valor de R$3 mil, visando a aquisição de material de consumo, custeio e manutenção do Fundo Social de Solidariedade. O nobre vereador apresentou o relatório concluindo pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa. E, quanto ao seu mérito, defendeu sua aceitação para que o mesmo possa ser deliberado pelo plenário da Casa sem que houvesse apresentação de qualquer emenda. Após a análise do relatório, este foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereador Homero Aparecido de Moraes, presidente, e vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo, como membro. Parecer 555 de 2020, da Comissão de Finanças e Orçamento, sobre o projeto de lei 346 de 2020. A Comissão de Finanças e Orçamento esteve reunida na sala de reuniões no intervalo da sessão ordinária realizada no dia 3 de novembro de 2020 para analisar o relatório 555 de 2020 apresentado pelo vereador Fábio Alexandre Silveira ao projeto de lei 346 de 2020 de autoria do chefe do Executivo Municipal, que versa sobre a criação de um crédito adicional suplementar no valor de R$3 mil destinado ao custeio e manutenção do Fundo Social de Solidariedade Municipal de Nazaré Paulista. O vereador relatou a matéria no seu aspecto financeiro e orçamentário, opinando pela sua aceitabilidade. Quanto ao seu mérito, defendeu para que o mesmo prossiga os trâmites normais e regimentais da Casa para deliberação em plenário sem apresentação de qualquer emenda. Após a análise do relatório, se foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereador Luiz Carlos Sensinelli, presidente. Vereador Claudionor Leite, como membro. Passaremos agora para a votação dos projetos de lei. Projeto de lei número 336 de 2020. Projeto de lei número 336 de 2020, de autoria do vereador Homero Aparecido de Moraes, dos Republicanos, que dispõe sobre: altera a redação do inciso 2º do artigo 1º da Lei Municipal 1523 de 2020, de 16 de junho de 2020, para alterar a denominação de Rua das Nações no bairro Vicente Nunes para a Rua Gerson Neto. Segundo a discussão e votação com quórum simples. Coloco o projeto de lei número 336 de 2020 em segunda discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de lei número 336 de 2020 em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem.
Declaro o projeto de lei número 336 de 2020, de autoria do vereador Homero Aparecido de Moraes, republicano, aprovado em segunda votação por unanimidade. Projeto de lei número 343 de 2020. Projeto de lei número 337 de 2020. Projeto de lei 337 de 2020, de autoria do vereador Luiz Carlos Sensinelli, do Progressistas, que dispõe sobre: autoriza a denominação de próprio público municipal que especifica e dá outras providências. Praça Georgina Rodrigues de Moraes, Georgina Barranco. Segunda discussão e votação com quórum simples. Coloco o projeto de lei número 337 de 2020 em primeira e segunda votação. Discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de lei número 337 de 2020 em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários, que se levantem. Declaro o projeto de lei número 337 de 2020, de autoria do vereador Luiz Carlos Sensinelli, em segunda votação por unanimidade. Projeto de lei número 343 de 2020. Projeto de lei número 343 de 2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre: cria um crédito adicional suplementar no valor de R$ 151.411. Primeira e segunda discussão e votação com quórum simples. Coloco o projeto de lei número 343 de 2020 em primeira e segunda discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de lei número 343 de 2020 em primeira e segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, e os que forem contrários, que se levantem. Declaro o projeto de lei número 343 de 2020, de autoria do prefeito municipal, aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Projeto de lei número 345 de 2020. Projeto de lei 345 de 2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre: cria um crédito adicional suplementar no valor de R$ 70 mil. Primeira e segunda discussão e votação com quórum simples. Coloco o projeto de lei número 345 de 2020 em primeira e segunda discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de lei número 345 de 2020 em primeira e segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, e os que forem contrários, que se levantem. Declaro o projeto de lei número 345 de 2020, de autoria do prefeito municipal, aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Projeto de lei número 346 de 2020. Projeto de lei 346 de 2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre: cria um crédito adicional suplementar no valor de R$ 3 mil. Primeira e segunda discussão e votação com quórum simples. Coloco o projeto de lei número 346 de 2020 em primeira e segunda discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem.
Coloco o projeto de lei número 346/2020 em primeira e segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro o projeto de lei número 346/2020, de autoria do prefeito municipal, aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Passaremos agora para a explicação pessoal. Nos termos do artigo 181 do Regimento Interno, farão uso da palavra os vereadores que se inscreverem. Lembro que a cada um dos inscritos terá até 10 minutos para o seu pronunciamento, e que o quórum mínimo é de 6 vereadores. Como não há nenhum inscrito, não havendo mais nada a ser tratado, convoco os senhores vereadores